Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos. É sempre um prazer muito grande em revê-lo, é sempre um prazer muito grande em revê-la, estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, o cara aqui da foto, Cláudio Cardoso, você já conhece, é sempre um prazer muito grande me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo, nessa caminhada árdua, porém extremamente compensadora ao seu final, que é a caminhada do concurseiro. E então, meus amigos, reunidos aqui mais uma vez, para tratar da minha e cada vez também mais sua queridíssima contabilidade, né? Nossa contabilidade geral, com a sequência desse nosso curso de teoria. Então, um curso de teoria que já passou pela contabilidade introdutória, já passou pelas operações contábeis e agora encontra-se na nossa terceira fase, na fase de discussão das demonstrações contábeis obrigatórias. Dentro desse terceiro bloco, nós já discutimos aqui a teoria geral das demonstrações, né? Principal assunto, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, e logo depois passamos a discutir cada uma das demonstrações contábeis consideradas obrigatórias. E a primeira que nós nos propusemos aqui a discutir é o balanço patrimonial. Assim, na nossa aula anterior, nós discutimos os critérios para classificar os bens e direitos no meu ativo, as obrigações com terceiros no meu passivo, onde alocar os bens, direitos e obrigações com terceiros dentro dos grupos e subgrupos do ativo e do passivo exigível, dependendo da característica desses componentes patrimoniais. Na nossa aula de hoje, o objetivo é descobrir não mais onde classificar, mas como mensurar por qual valor apresentar um determinado ativo ou um determinado passivo, dependendo de sua característica. Então, nessa aula de hoje, tem por nome, né, balanço patrimonial ainda, só que agora critérios de avaliação, critérios de mensuração dos ativos e dos passivos. Então, a nossa aula de hoje, pautada em dois artigos da Lei das SA. O artigo 183, que trata dos critérios de avaliação dos ativos, e o artigo 184, que vai falar a respeito dos passivos. Uma aula em que eu vou me esmerar para que você entenda tudo que eu pretendo apresentar aqui para você, mas uma aula que eu já vou fazer uma advertência aqui para você. Em matéria de prova, esse assunto é um assunto que tem característica predominantemente literal. Resguardados certas exceções importantes, como veremos aqui, os testes de recuperabilidade de ativos, os ajustes a valor presente, que são bem práticos, mas muitas das questões, muitos dos assuntos que veremos aqui na aula de hoje, são cobrados na hora da sua prova em função da teoria, em função da literalidade, de como está escrito. Então, é muito importante que você conheça o texto decorado dos artigos 183 e 184. Como veremos também, mais importante, disparado, o artigo 183. Mais importante, disparado, os critérios de avaliação de ativos. Você vai perceber que o artigo 183 tem 8 incisos e alguns parágrafos. Já o artigo 184 tem apenas 3 incisos. Então, ele é bem mais simples e, por isso, menos cobrado em termos de prova. Assim, gente, apresentada a nossa aula de hoje, apresentados os nossos objetivos, e já feita aí uma introdução em relação ao que nós pretendemos discutir, vamos começar o nosso trabalho, discutindo os critérios de avaliação de ativos. Então, vamos discutir o artigo 183 de nossa Lei das SA. Como eu disse, ele possui 8 incisos e alguns parágrafos. Nossa proposta didática é seguir, então, a sequência dos incisos apresentados na lei, começando pelo artigo 183, inciso 1 da Lei das SA, que vai tratar de critérios de avaliação de instrumentos financeiros, direitos e títulos de crédito. Cláudio, antes de qualquer coisa, que tipo de ativos estamos discutindo aqui, né? Quando a gente pensa em instrumentos financeiros, nós podemos estar falando aqui de participações temporárias, ações que a minha empresa possui de outras empresas, com caráter especulativo, com caráter lucrativo. Nós já discutimos aqui os tipos de participação societária e dissemos que as participações societárias permanentes, aquelas de cunho estratégico, onde a investidora não tem intenção de venda, ficam no ativo não circulante de investimentos. E daqui a pouquinho discutiremos um pouquinho sobre a avaliação daquele tipo de componente patrimonial. Mas vimos também que
que as participações podem ser classificadas como temporárias, quando a companhia compra com intuito especulativo, com intenção de venda. Então, ações que se caracterizem por participações temporárias são um dos tipos possíveis de instrumentos financeiros, assim como instrumentos financeiros do mercado de derivativos, opções de compra, opções de venda, né? Título do governo, coisas nesse sentido. Direitos da minha empresa em geral, direitos como clientes, perfeito? E títulos de crédito, títulos que a companhia emite, né, para resguardar seus direitos. Título como uma duplicata, duplicatas a receber. Né? Duplicata é um título de crédito que o nosso amigo credor emite contra o devedor e depois de aceito pelo devedor, passa a ter valor executivo, é um título de crédito. Então, duplicatas, notas promissórias, são títulos de crédito. Se a companhia tem os a receber, são direitos da minha empresa e devem ser avaliados dessa maneira. O artigo 183, inciso 1, vai nos ensinar. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui na nossa aula de hoje vai ser demarcar o conceito de valor justo. Valor justo é um neologismo contábil, é uma palavra nova trazida para a nossa contabilidade, dentro do processo de convergência que as normas contábeis brasileiras passam, né, convergindo aos padrões internacionais impostos pelo IFRS. Então, o termo valor justo, que vem também do inglês, né, ele é uma tradução do inglês, fair value, fair value, ok? Valor justo. Nada mais é para a gente, na prática, como veremos daqui a pouquinho, do que a substituição do termo que era utilizado na nossa contabilidade como valor de mercado. Então você vai perceber na lei das SA, em diversos momentos, onde era utilizado o termo valor de mercado, a substituição pelo termo valor justo. E antes então de entendermos a função prática desse termo, vamos à definição teórica de valor justo. Cláudio, o que é valor justo? Valor justo é aquele pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo pode ser liquidado, pago, entre duas partes. Né? Entre duas partes que apresentem três características para que o valor que saia dessa transação seja considerado o valor justo. Primeiro, as partes têm que ter o mesmo grau de interesse. As partes têm que ser igualmente interessadas, no mesmo nível de interesse. Né? Porque se não houver o mesmo nível de interesse, o valor produzido na operação pode não ser o valor justo. Imagina você, se nós quiséssemos negociar esse meu relógio aqui. Está vendo? Gostou da peça? Bacaninha? Legal? Pois é. Suponha então você que eu quisesse vender. Eu não quisesse vender esse relógio, mas você olhou para o meu relógio, se apaixonou e disse, caramba, que relógio maneiro. Né? E então, você dissesse, Cláudio, quero muito comprar esse relógio. Aí você chega para mim, não, te dou, Cláudio, que é R$300 esse relógio. Digo, não está à venda, não quero vender. Ah, Cláudio, te dou R$500, não vendo esse relógio, já te falei, rapaz, esse relógio aqui, ele é um relógio de estimação, tá certo? Relógio que eu ganhei do meu avô e ele não está à venda. Cláudio, dou R$1.000. Já falei que esse relógio não está à venda, não vou vender, né? Não quero. R$5.000, Cláudio, esse relógio é alucinante. Toma aqui, o relógio é seu. Pronto, nós fizemos negócio. Só que o valor apurado não é o valor justo. Esse relógio vale, sei lá, R$300. Você pagou 5.000. Por quê? Porque você tinha muito interesse em comprar e eu não tinha o mesmo interesse em vender. Percebeu? Então, a primeira característica, o interesse. A segunda característica é o conhecimento do negócio. Olha ali, as partes igualmente conhecedoras do negócio. Por quê? Ainda discutindo o nosso relógio. Se eu chegar para você e disser, olha, está vendo esse relógio aqui? Esse relógio aqui, ele tem caixa de titânio, ele resiste até 50 metros abaixo do nível do mar, ele marca a hora das 30 principais capitais do mundo, é um relógio inovador, né? Ele acessa a internet, né? E ao Facebook, né? E ainda por cima ele é telefone, uma coisa sensacional esse relógio. E você que não entende nada de relógio, fica encantado e diz, Cláudio, pago R$5.000 nesse relógio. Maravilha. Toma aqui, é seu. Só que, na verdade, esse relógio não é essa Brastemp toda. Né? Mas você não entende nada de relógio. E eu entendo. Então, o valor que nós acabamos fazendo o negócio não foi o valor correto, não foi o valor justo. Né? Então, o mesmo grau de conhecimento daquilo que se negocia é importante para subter o valor justo. E, finalmente, as partes
têm que ser independentes entre si, né? Porque se eu chegar para você, ainda no relógio, né, e você está me devendo R$3.000, né? Ou melhor ainda, eu quero pagar para você lá um valor, e aí eu chego para você e digo, eu estou te devendo, digo, olha, vou te dar esse relógio aqui em pagamento, estou te devendo 3.000, vou te dar esse relógio aqui para pagar. Ah, mas esse relógio não vale 3.000, mas não interessa, eu vou te dar, porque você é eu sou seu único fornecedor, você depende de mim, tá? Então se você não aceitar esse negócio, eu não vendo mais para você, você se ferrou. Né? Então você tem uma dependência em relação a mim, tá? E você acaba aceitando esse relógio como pagamento de R$3.000, mas ele não vale 3.000. É o que acontece também quando uma controladora, né, vira para uma controlada, uma outra empresa na qual ela tem o controle das decisões e diz, olha, eu vou te vender mercadorias por 50.000, tá? 50.000, mas elas valem 25, não interessa. Eu sou o controlador, tá certo? Eu decido, você depende de mim e você vai me comprar por 50. Então, para que o valor seja justo, é preciso que as partes tenham o mesmo grau de interesse, conhecimento do negócio e sejam independentes entre si. Ou seja, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação, ou que caracterizem, ou que possam caracterizar essa transação como compulsória. Perfeito? Na prática, Cláudio, o que é valor justo? Valor justo é o valor que você obteria no mercado para a venda ou para a compra daquele ativo, ou para a liquidação daquele passivo. Você vai encontrar na hora da prova, foi ao mercado e percebeu que podia vender por 30.000. 30.000 é o valor justo do bem. Na prática, ele tem sido utilizado em prova como substituto do termo valor de mercado. Perfeito? Mas atenção para a definição, porque pode cair em prova até sob o ponto de vista literal. Bom, Cláudio, então tá bom. Agora podemos falar de como avalia instrumentos financeiros? Podemos. Porque isso aqui é uma coisa que mudou com o processo de convergência. Porque antes da convergência, qualquer instrumento financeiro, qualquer direito, qualquer título de crédito, era avaliado pelo seu custo de aquisição reduzido ao valor de mercado, se esse valor fosse inferior. Né? Então, consagrando aí o princípio da prudência, nós trazíamos uma máxima muito famosa na contabilidade, que é a máxima do custo ao mercado dos dois o menor. Né? Eu tenho duas maneiras de avaliar, ao custo ou ao valor de mercado. Vou escolher das duas a menor, no caso, atendendo ao princípio da prudência. Como eu disse, você sabe, a prudência impõe a escolha do menor valor para o ativo. Então, qualquer instrumento financeiro era avaliado dessa maneira. Com o processo de convergência, muda, tá certo? Essa é a ideia. E nós vamos agora classificar esse tipo de componente patrimonial de acordo com a sua classificação. É criada, então, aqui uma classificação, olha aqui, ó, em destinados à negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. Então, o que acontece? Primeira barreira que a gente tem aqui é uma barreira de nomenclatura. Que aguça bem o seu ouvido. Destinado à negociação. Disponível para venda. Olha, parece que eu estou ouvindo a mesma coisa. Destinado à negociação, disponível para venda. Para mim, você está dizendo exatamente a mesma coisa. Pois é, realmente os termos são parecidos. Para não haver qualquer tipo de confusão, a gente tem aqui uma nomenclatura auxiliar, trazida pelo FIPECAF, pelo Manual de Contabilidade Societária, que vai então complementar essa nomenclatura da seguinte maneira: destinados à negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Então tem uma questão temporal aí envolvida, Cláudio. Exatamente. Então, se ele não for destinado à negociação imediata, nem disponível para venda futura, como veremos, se a companhia pretender manter esse instrumento até a data do vencimento e fazê-lo valer, a lei dos SA chama de outros, a doutrina chama de mantidos até o vencimento. Então, a nossa classificação em 3 categorias. Dependendo de como esse instrumento, esse direito, esse título de crédito for classificado, ele vai receber um ou outro critério de avaliação. É o que passamos a ver a partir de agora. Então, olha só, gente. Começamos pelo destinado à negociação, ou destinado à negociação imediata. São considerados mensurados ao valor justo por meio do resultado. E esse termo, então, é o termo utilizado pelo CPC, pelo pronunciamento técnico do CPC, que trata desse assunto, é o CPC 38, reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros. Tá? Então, ele chama esse cara de mensurados ao valor justo
por meio do resultado, até já dando uma cola de como é que eu vou avaliar, né? Olha, eu vou mensurar ao valor justo e usando como contrapartida quem? O resultado. Já já você vai perceber isso aqui. Mas segundo a lei das SA e o termo mais utilizado em prova, eles são chamados destinados à negociação imediata, né? Estamos falando do artigo 183, inciso 1, a linha A da nossa lei. Quem é esse cara? A empresa adquire o instrumento financeiro para venda no mesmo dia, ou então no curtíssimo prazo, né? O termo destinado à negociação, olha aqui, ó, imediata, correto? Muito bom. Então olha só, gente, o que acontece? Pode ser o caso de ações que a empresa adquira para day trading, compra as ações hoje e vende ainda hoje ou amanhã, obtendo lucros ou perdas, é claro, no curtíssimo prazo. Então, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é o que o mercado de capitais chama de day trader, né, de day trading, né? O cara tem lá uma sobra de caixa e como é que ele funciona? Ele vai lá, baseado normalmente em análise técnica, em análise de comportamento do preço das ações gráfica, né? E o cara então começa a fazer ali uma análise de suporte, qual é o valor mínimo que a ação atingiu, análise de resistência, qual é o valor que o papel, né, pode atingir, e ele faz, né, assume o risco, né, de negociação desse papel no curtíssimo prazo. Então ele compra, por exemplo, papéis da Petrobras hoje, às 10h30 da manhã, pagando R$ 17,50 o lote, porque baseado no gráfico, baseado nas impressões que ele tem, esse papel ao final do dia de hoje pode bater 18, e ele teria ganho 3% num dia. Tá certo? Ou então, pode também, claro, cair para 17 e ele perder. É um investimento de altíssimo risco, né? Então ele compra e vende no mesmo dia. Ou então não vende no mesmo dia, mas vende amanhã. Tá certo? O que é importante perceber? Que isso aqui são posições montadas de maneira, né, de curtíssimo prazo, né? Qualquer oscilação no valor daquela ação, né, no final do dia, ele vai realizar. Mas quando ele vai realizar, mesmo que ele perca, se a ação cair, vai. Porque ele precisa repetir a estratégia no dia seguinte, né? Então ele coloca lá um stop, ele vende o papel às 17h10, assume um prejuizinho, mas ele precisa estar com o capital de giro dele pronto para amanhã repetir a estratégia, né? Então o que é importante perceber nesse caso, entendendo já então a lógica de por que ele será avaliado dessa maneira. Aqui, ó. São classificados um ativo circulante, é claro, pois há a intenção de venda no curtíssimo prazo. E aqui o que nos interessa, avaliados a valor justo, com contrapartida diretamente no resultado do exercício. Então, se você lembra que eu disse que antigamente avaliava todos eles a custo ao mercado dos 12 menor, agora você vai perceber que eu vou avaliar a valor justo. E não cabe aqui nem mais uma cotação do princípio da prudência, porque eu não disse custo ou valor justo dos 12 menor, eu disse valor justo. Quer dizer, Cláudio, se eu comprar por 20 e o papel no dia seguinte subir para 21, eu vou aumentar? Vai. Mas, Cláudio, aumentar o valor do ativo não contraria a prudência? Talvez. Mas, nesse caso, o nosso amigo legislador entendeu, né, que era mais importante manter a confiabilidade, a representação fidedigna de quanto vale aquele instrumento do que a prudência. Então, você vai avaliar ele a valor justo. Seja o valor justo maior ou menor do que o custo de aquisição. Perceba também a necessidade de preocupação com o valor de venda dele. É um instrumento que eu vou vender a qualquer momento. Ele tem que estar cotado ao valor de venda. Outra coisa importante a perceber é que a contrapartida dessa avaliação é diretamente no resultado do exercício. Porque, como eu te falei ainda agora aí na frente, suba ou caia o papel ao final do dia, ele vai vender. Qualquer oscilação, qualquer variação, ele vai realizar. Ele vai ter o ganho ou a perda efetivos, né? No momento da venda ele efetiva esse ganho ou essa perda. E se há ganho ou perda efetivos, ele vai usar a contrapartida no resultado. Perfeito? Então, Cláudio, o que significa isso? Você pode me dar um exemplo? Posso. Olha só. Suponha você que a minha companhia adquira um lote de ações pagando R$20. Então, R$20 é o custo de aquisição dessa ação. E classifica como destinado à negociação imediata. Eu faria então o seguinte lançamento na data da compra. Eu vou debitar um instrumento financeiro. As participações temporárias no ativo circulante, geralmente a gente encontra com o nome de valores imobiliários, né? Então, valores imobiliários, DNI, destinados
a negociação imediata, eu debito o instrumento financeiro, criando ele, e credito a conta corrente bancária da empresa pelo valor desembolsado. Maravilha. Então, esse é o custo de aquisição, pressupõe-se o valor justo na data da compra. Se no dia seguinte, ou se uma hora depois, perceba que ele pode vender a qualquer momento, então essa avaliação a valor justo deveria ser feita, marcada, de maneira, no mais curto período de tempo possível, de meia em meia hora, de hora em hora, ou no máximo até o final do dia. Vamos supor aqui então que no final do dia, ou no dia seguinte, ele passa a valer R$22, o que eu faria? Eu aumentaria o valor do instrumento financeiro, trazendo ele ao valor justo hoje, 22. Mas, Cláudio, eu vou aumentar o valor do ativo se não contraria a prudência? Como eu falei, não interessa. Eu vou avaliar a valor justo, seja ele maior, seja ele menor do que o custo de aquisição. E a contrapartida, Cláudio, como você viu lá, diretamente no resultado, como receita financeira. Porque isso aqui é um ganho considerado efetivo, ele vai vender isso aqui a qualquer momento. Legal? E se no outro dia, ou uma hora depois, ele caiu de 22 para 21, o que eu faço? Mantenho a avaliação a valor justo. Acredito o instrumento financeiro e debito novamente o resultado, despesa financeira, no valor de 1. Maravilha? Note então, gente, que os reflexos de uma possível venda já foram computados no resultado. Eu já tive uma receita de 2, uma despesa de 1. Então, se eu vender, caso vendamos o bem neste dia por 21, bastará baixar o investimento, creditando ele contra bancos. Porque os reflexos do resultado já foram. Já teremos alocado ao resultado o lucro de R$1. Afinal de contas, eu tive a receita de 2, despesa de 1. Então, veja só. Estamos falando do seguinte, o título está aqui, marcado a mercado, valor de 21, valor justo. Ah, vendeu, não tem mais, dá baixa dele. Credita o instrumento. Debita bancos pela volta do recurso à minha conta corrente. Pelo próprio reflexo financeiro, você já percebe que houve um lucro. Saiu 20, entrou 21. Existe um lucro de R$1. Cláudio, preciso fazer nesse momento algum lançamento então no resultado para reconhecer esse lucro? Não, porque ele já foi feito antes. Lembra? Na nossa DRE, quando ele subiu para 22, eu reconheci uma receita financeira de 2. Quando caiu para 21, eu já reconheci a despesa financeira correspondente. Ou seja, o lucro financeiro de 1 já está computado no resultado. Concorda? Correto? Tranquilo? Maravilha. Então isso aqui está resolvido. Cláudio, o próximo. O disponível para venda futura. Por quê? Quem é esse cara aqui? São considerados disponíveis para venda futura. E ainda estamos no artigo 183, inciso 1, a linha A, assim como destinado à negociação imediata. Caso a empresa pretenda negociá-los, porém, em um momento posterior, e não imediatamente, como no caso anterior. Então, a gente note o seguinte, a companhia continua comprando um instrumento financeiro, estou me centrando aqui, por exemplo, nos instrumentos financeiros, ações, participações temporárias. A companhia continua comprando um instrumento financeiro, comprando uma ação. Continua tendo intenção de venda, claro, ainda é uma participação temporária. Então aqui, ações que a empresa compra hoje, pensando em vender, do mesmo jeito que no caso anterior. Porém, não vender imediatamente. Vender quando atingirem determinado preço-alvo. Então o que é isso aqui? Isso aqui, gente, é também um investidor, também o cara que tem lá uma sobra de caixa, e esse cara então vai comprar ações com essa sobra de caixa para vender, só que esse cara não vai assumir um risco tão grande quanto o cara anterior, que trabalha baseado em ganhos e perdas de curtíssimo prazo e trabalha baseado em análise de gráfico. E análise de gráfico não prevê comportamento futuro, prevê como é que foi para trás, para frente, ainda não inventaram um gráfico que anteveja a movimentação das ações, daí o risco. Então esse cara que só por comprar ações já assume um certo risco, ele mitiga, diminui esse risco, porque ele usa uma estratégia diferente. Ele não usa análise técnica, não usa análise gráfica, ele usa contabilidade. Ele usa a chamada análise fundamentalista, ele se baseia nos fundamentos econômico-contábeis da empresa. Então ele vai buscar os indicadores de contabilidade, existe uma área da contabilidade chamada análise de balanço, que se dedica a elaborar
quocientes, índices que representam a lucratividade, a liquidez, a rentabilidade do patrimônio líquido, que permitem, então, por meio da comparação desses índices, uma inferência futura do comportamento da empresa. Então, existem as corretoras de ações, lá tem os técnicos das corretoras que se esmeram em estudar as demonstrações contábeis daquela empresa e dizer o seguinte: esse papel da Petrobras, que hoje está cotado a R$17, ele tem um potencial de valorização até o final desse ano de 30%. Né? Então, o que você faz? Você compra o papel hoje, porque existe um preço-alvo. Olha, ao final de 2014, imaginamos que esse papel vai estar valendo 23. Né? Então, o que você faz? Compra hoje, paga 17 e está disponível para vender. Só que você não vai vender agora, porque ele não vai subir 17 para 23 no mesmo dia ou no dia seguinte, como no caso anterior. Né? Então, você compra e segura ele lá, né? Com intenção de venda, repito. Né? E aí, o que vai acontecer? Vamos ver. Como eu estava te falando, né? Você compra e tem a intenção de venda. Se você tem a intenção de venda, você pode ter a intenção de venda até o término do exercício social seguinte, e então estamos falando de classificar no ativo circulante. Normalmente estão no circulante, pois a intenção de venda é no curto prazo. Mas nada impede, né, que eu classifique no longo. Eu posso comprar, ter intenção de venda, o preço-alvo que a corretora me estabeleceu é um preço-alvo para o final de 2016. Tá? Então, comprei hoje a 17, estamos em 2014, e a corretora disse: olha, esse papel tem um preço-alvo para o final de 2016 de 40, e eu me proponho a esperar lá até o final de 2016 para poder ver se vai chegar a 40 mesmo. Né? Então, isso vai ser uma participação temporária, vai ser um instrumento financeiro classificado como disponível para venda futura, porém, no ativo não circulante, realizável a longo prazo. Entendeu? Entendeu a diferença dos dois? Mais ou menos, Cláudio. Então agora vai ficar muito claro. O que acontece? A companhia continua pretendendo vender? Continua. Né? Então ainda existe a preocupação com o valor de venda. Então ainda é legítima a ideia de avaliar esse título a valor justo. E de fato, olha lá, eles também são avaliados a valor justo. Ah, Cláudio, por que criar então a classificação, separar o destinado à negociação imediata do disponível para venda futura, se ambos são avaliados da mesma maneira? Se ambos são avaliados a valor justo? Porque muda a contrapartida. Porque se eu disse que o destinado à negociação imediata, se o papel está para 17, subiu para 17,50, eu vou realizar, vou vender a qualquer momento, cai ou suba, eu vou vender no curtíssimo prazo. Agora eu refaço a pergunta. Comprei o papel a 17, preço-alvo 23. No final desse mês, e perceba que já não preciso mais fazer uma marcação diária, porque eu não vou vender a qualquer momento, pode ser ao final de cada mês. Então, ao final do mês, esse papel sobe de 17 para 18. Pergunto, quanto é que você ganhou efetivamente? Ah, Cláudio, ganhei efetivamente R$1. Não, você não ganhou nada. Você tem uma expectativa de ganho, porque você não vendeu. Concorda? Você tem um ganho potencial. Do mesmo jeito que perder. Estava 17, caiu para 16. Quando é que você perdeu? Perdi 1. Perdeu nada. Você tem uma expectativa de perda, uma perda potencial, que ainda não se efetivou. Só vai se efetivar quando vender. E se não há ganho ou perda efetivo, a contrapartida não pode ser no resultado. E se a contrapartida não é no resultado, onde é? Veja lá. Sua contrapartida não é diretamente no resultado, mas no patrimônio líquido, numa conta denominada ajustes de avaliação patrimonial, nosso queridíssimo AAP. Então, na nossa próxima aula, a gente começa a discutir aqui o patrimônio líquido. E naquela ocasião, nós vamos discutir aqui a extinção do procedimento de reavaliação de ativos e a substituição das antigas reservas de reavaliação pelos ajustes de avaliação patrimonial. Veremos então com mais detalhes, como sua definição, sua aplicabilidade, mas então nós já vamos conhecer na aula de hoje um exemplo de seu uso. Olha aqui, ó. Como eu estava te falando, por não serem vendidos imediatamente, a variação de valor no título não pode ser considerado um ganho ou uma perda efetiva, mas apenas uma expectativa, apenas um ganho ou perda potencial. Somente quando eu vender, teremos a efetivação desse ganho ou perda e o consequente
reflexo no resultado. Então você vai perceber que no primeiro momento eu uso como contrapartida o AAP, mas quando no futuro eu vender esse instrumento, aquilo que era AAP vai virar, claro, o resultado, porque agora sim o ganho ou perda se efetivou. Então veja só, admita que eu adquiro aquele mesmo lote de ações por R$20, só que agora eu classifico ele como disponível para venda e faço o seguinte lançamento, idêntico ao anterior. Debito a conta valores imobiliários disponíveis para venda futura e credito bancos. Registro, portanto, inicialmente pelo custo de aquisição, o pressuposto de que o valor que eu paguei naquele momento era o valor justo do título. Né? Então, eu aqui agora não faço mais marcação diária, vou fazer uma marcação mensal. No final do mês seguinte, esse título subiu de 20 para 22. Eu tenho que avaliar esse título a valor justo. Então, eu vou aumentar o valor desse título, mesmo que o valor justo seja maior que o custo. Mesmo que você pense que isso pudesse contrariar a prudência, vai aumentar. Debita o instrumento, e se antes, no destinado à negociação imediata, eu acreditava direto ao resultado como receita, agora não. Eu acredito ajuste de avaliação patrimonial. Perfeito? Do mesmo modo que se no outro mês caiu de 22 para 21, eu vou reduzir o valor do instrumento financeiro e vou usar como contrapartida novamente o ajuste de avaliação patrimonial. Não é isso? Então isso aqui está avaliado ao valor justo, quanto vale hoje, e eu tenho lá no meu patrimônio líquido a conta AAP. No momento em que eu vender esse instrumento financeiro, eu farei o seguinte: eu não tenho mais o instrumento, eu tenho que baixá-lo. Então, credito aqui, ó, valores imobiliários, DVF. Recebi o dinheiro, debitei a conta bancos. Percebi então que agora que houve a venda, houve a efetivação do lucro. O que era um ganho potencial, agora é um ganho efetivo. Então é hora de transferir o ajuste para o resultado. Então agora eu vou debitar o AAP e creditar o resultado, receita financeira, já que deu lucro. Percebeu? O reflexo no resultado ele é posterior em relação ao primeiro caso que havíamos visto. Correto? Bacana? Então olha lá, gente. Terceiro e último instrumento financeiro é o que a doutrina chama de mantidos até o vencimento. O artigo 183, 1, ele é dividido em linhas A e B. Na linha A, ele fala do destinado à negociação e do disponível para venda, que nós já sabemos ser o destinado à negociação imediata e o disponível para venda futura, e diz que ambos devem ser avaliados a valor justo. Na linha B, ele fala dos demais instrumentos financeiros, direitos e títulos de crédito. A doutrina chega e batiza esses demais de mantidos até o vencimento. Então, gente, quem é o cara considerado mantido até o vencimento? É aquele instrumento financeiro, aquele direito, aquele título de crédito, que a companhia não deseja vender, mas manter até a data do vencimento para poder exercer o seu direito naquela ocasião. Então, o que a gente pode estar falando aqui, gente? Pode ser o caso de título do governo, CDB, debêntures, duplicados a receber, caso a empresa intencione e tenha capacidade de manter até o vencimento. Porque um instrumento financeiro, um direito, um título de crédito, pode nos trazer direitos dentro de uma data de vencimento, ou não. Cláudio, qual é a data de vencimento de uma ação? Né? Você estava falando aí em participações temporárias, em ações. Cabe a classificação de uma participação temporária como mantida até o vencimento? Não. Qual é a data de vencimento de uma ação? Que direito uma ação vai me conferir numa data predeterminada? Não existe, tá certo? Mas, por outro lado, existem outros tipos, a gente está falando aqui apenas de ações, de participações temporárias, de instrumentos financeiros em geral, de direitos como clientes, de notas promissórias, de duplicados a receber, na verdade, títulos de crédito. Então, como classificar, por exemplo, eu tenho lá um direito na conta cliente. Como classificar um direito na conta cliente como destinado à negociação imediata? Não
cabe, eu não vou vender o direito que eu tenho contra o meu cliente por preço nenhum, eu tenho que esperar a data do vencimento para o cliente me pagar. Né? Como negociar a duplicata a receber que eu tenho? Como classificá-la como destinada à negociação imediata ou disponível para venda futura? Não cabe. Né? É um instrumento financeiro, é um título de crédito que eu vou manter até a data do vencimento. Né? Ou até algo que tenha um mercado ativo, que eu possa negociar, que até caiba, né, a definição, a classificação como destinada à negociação imediata ou disponível para venda futura. Mas eu não quero, eu quero pagar para ver, manter até o vencimento. No mercado de derivativos, existe um instrumento financeiro denominado opção. Né? As opções podem ser opções de venda, opções de compra, me dão o direito de exercer esse direito numa data predeterminada lá na frente. Né? No caso da opção de compra, eu passo a ter o direito de exercer a compra de um papel por um preço predeterminado. Exemplo, as ações da Petrobras que eu estava discutindo aqui ainda agora. Elas custam hoje na casa de R$ 17,50. Exemplo. Né? O que eu faço? Eu vou comprar um instrumento financeiro, um outro tipo de papel que não é a ação da Petrobras, mas é uma opção de compra. Então vou lá e compro esse papel, desembolso o dinheiro e compro essa tal opção de compra. Que direito esse papel me dá? Ele me dá o direito de daqui a 3 meses comprar ações da Petrobras pagando R$20. Preste bem atenção, qual é a aposta que esse cara faz? O cara que compra essa opção. Ele está apostando que o papel vai subir, hoje está R$17,50. Vai subir e que daqui a 3 meses esse papel vai estar mais do que 20. O papel vai estar, por exemplo, a 22. E com o papel a 22, eu vou poder, nesse dia, data de vencimento daquela opção, exercer a minha opção de compra e comprá-lo a 20, quando ele já vale 22. Me dei bem a beça. Comprei por 20, vendo logo depois por 22, faço logo 10% de lucro no mesmo dia. Uma excelente aposta. Perceba também que esse papel é um dos papéis de maior risco que existe no mercado. Né? Ele pode virar pó. Porque se a sua aposta der errado e se no dia do exercício, do vencimento da opção, o papel tiver menos de 20, está a 19,50, você perdeu tudo que você investiu para comprar aquela opção. Porque você não vai exercer a opção de compra. Você não vai comprar por 20, você pode ir no mercado e comprar por 19,50. Não vai. Né? Paralelamente a isso, eu quero que você perceba o seguinte: existe um mercado ativo de negociação de opções. Você compra a opção, paga R$1 na opção. Né? Até a data do vencimento, que é daqui a 3 meses, existe um mercado onde você pode negociar essa opção. Ah, me arrependi, né, da minha aposta e acho que não quero pagar para ver. Outra pessoa pode querer. Ou então comprou porque achou que estava barato e vai vender. Então você pode pegar uma opção dessa e classificar como destinada à negociação imediata se você comprou para especular com ela. Ou não. Você pode pegar esse papel e dizer, não comprei para vender logo depois, eu comprei para esperar o vencimento dela e ver se exerço ou não exerço. E ele é mantido até o vencimento, como a conta cliente, como o duplicatas a receber. Percebeu o que nós queremos dizer com isso? Está claro? Bacana? Fechado? Então vamos lá. Vamos lá. Porque se eu não pretendo mais vender, mas exercer o direito na data de vencimento, já não cabe falar na necessidade imperiosa de avaliar a valor justo. Ele vai ser avaliado como? Pelo custo de aquisição. Quanto eu paguei para ter esse instrumento financeiro, esse direito a título de crédito. Se for o caso de eu ter comprado, como por exemplo, a opção. Ou o valor de emissão. Porque, por exemplo, uma duplicata sou eu, né, o credor que emito. Então, eu emiti o instrumento financeiro, eu emiti o título de crédito, a duplicata a receber. Então, custo de aquisição ou valor de emissão. Atualizado, se for o caso, se existir cláusula de atualização, você vai atualizar. E ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior. Então, agora note a presença novamente da prudência, né, porque eu vou avaliar aqui ao custo reduzido ao valor provável de realização, quando ele for menor. Vamos avaliar aqui, ó, ao custo atualizado, reduzindo ao valor de realização, quando ele for menor. Reduzir como, Cláudio? Reduzir por meio de perdas estimadas. Nós já vimos aqui, na segunda fase do nosso curso, nas operações contábeis, tivemos uma aula a respeito de provisões. Né? E falamos então que provisões são estimativas, e que o termo provisões hoje, ele é
privativo, seu uso é privativo para as estimativas feitas no passivo. Que aquilo que nós chamávamos de provisão retificadora, redutora do nosso ativo, hoje não é mais chamado provisão no ativo, é chamado de estimativa de perdas ou perdas estimadas, né? Então, se eu precisar reduzir o valor de um direito, de um título de crédito, por conta do valor de realização ser menor, eu o farei por meio de perdas estimadas. Você pode dar um exemplo, Cláudio? Claro. Aliás, um exemplo claríssimo, um exemplo que a gente conhece muito bem, vai lembrar lá da aula novamente de provisões. Considere que a conta duplicatas a receber. Duplicata é um título de crédito. Então, essa conta deve ser avaliada da maneira que discutimos. Encerrou seu exercício com o valor de R$100 mil. Valor de emissão das duplicatas, R$100 mil. Apesar de ter R$100 mil emitido, né, de título de crédito, qual é o valor provável de realização, né, para o ano que vem? Eu fico imaginando, mas peraí, isso aqui simboliza vendas que eu fiz a prazo, então há aqui um risco embutido que é o risco do calote, é o risco da inadimplência. Então eu estimo que, na verdade, desses 100, eu só vou receber 97 mil. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma perda estimada com créditos de liquidação duvidosa, uma perda estimada com devedores duvidosos, antiga provisão para devedores duvidosos, a reduzi-la. E passaríamos então a ter a seguinte configuração. Lá no ativo circulante, o título de crédito, duplicatas a receber, 100 mil, ajustado pela perda estimada ao valor provável de realização. Percebeu? Pois, Cláudio, nunca imaginei que esse procedimento de constituição da perda estimada com devedores duvidosos tivesse a ver com a avaliação tratada no artigo 183.1a, 183.1b. Pois é, interessante, né? Então, gente, sintetizando o que nós discutimos aqui, veja só. O 183.1a classifica-os em destinados à negociação imediata ou disponível para venda futura. Ambos avaliados a valor justo. Muda apenas a contrapartida. O primeiro, diretamente no resultado. O segundo, no PL, ajuste de avaliação patrimonial. Já no 183.1b, os mantidos até o vencimento, avaliados ao valor original, de aquisição ou de emissão, atualizado e ajustado ao valor provável de realização, se este for inferior. Como é que eu faço isso? Criando uma perda estimada, com consequente reconhecimento de despesa no resultado. Debita a despesa, acredita a perda estimada, reduzindo o valor do título de crédito. Concorda? Correto? Muito bem. Então, o que acontece, gente? Saindo do artigo 183, inciso 1, chegamos ao artigo 183, inciso 2. Vamos tratar aqui de como se avaliam estoques, matéria-prima, lá na indústria, e material de consumo, lápis, papel, caneta, papel higiênico. Então, artigo 183, inciso 2, vejamos o que ele nos diz. Então, no artigo 83, o caput, né? No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Inciso 2, os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, ou seja, estoques, assim como matéria-prima. Então, os estoques de matéria-prima que eu tenho lá na minha indústria é uma indústria de calçados, eu tenho lá estoques de couro, de borracha, de barbante, de cola, né? Os estoques de matéria-prima. Produtos em processo, produtos durante o processo de fabricação, também lá na indústria. E os bens em almoxarifado, o material de consumo, o lápis, o papel, a caneta. Como é que esse cara é avaliado, Cláudio? Olha lá. Pelo seu custo de aquisição ou produção, aquisição se for compra externa, o comércio comprando estoque ou material de consumo, ou produção se for uma indústria, custo de aquisição, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior. Então, gente, veremos aqui a consagração desse famoso ditado contábil, né, essa famosa colocação contábil no que se refere à maneira de avaliar.
eu vou avaliar ao custo de aquisição ou produção, ou ao valor de mercado? Dos dois, o menor. Custo ou mercado, dos dois, o menor. Cláudio, algumas colocações que a gente tem que fazer aqui. Primeiro, você leu lá, Cláudio, custo de aquisição ou produção deduzido de provisão. Mas nós não estamos falando aqui, Cláudio, de estoques, por exemplo, que é um ativo. Então eu tenho que reduzir, mas reduzir, retificar provisão no ativo? Você não falou que o termo provisão hoje é privativo do passivo? Pois é. A lei da DSA, gente, infelizmente, ainda é uma grande colcha de retalhos. Então, o processo de convergência vem se desenvolvendo, as normas, que o regulamento, os pronunciamentos técnicos do CPC vem mudando a contabilidade, mas a lei geral, a lei da DSA, não é atualizada no mesmo ritmo. Então, não são poucas as vezes que você vai encontrar no artigo 183 a referência a provisões no ativo, reduzindo. O termo mais adequado não é provisão, mas perda estimada. Cláudio, pode aparecer na minha prova o cara fazer uma cópia literal do artigo 183, inciso 2? Pode. E o que eu vou dizer, Cláudio? Que está certo, claro, está escrito assim. Se o cara chegar na sua prova e dizer, olha, os estoques são avaliados ao custo de aquisição deduzido de provisão para ajustar ao mercado, você vai dizer que está errado? Não pode dizer que está errado. Está errado porque não é provisão, é perda estimada. Está escrito na norma desse jeito. Você tem que dizer que está certo, vale a literalidade. Está certo? Primeira coisa. Outra curiosidade, Cláudio. Você falou ali em valor de mercado, custo deduzido de provisão para ajustar ao valor de mercado. Mas você não falou, Cláudio, que o termo valor de mercado está sendo substituído na contabilidade, na lei da DSA, pelo termo valor justo? Pois é. E aí o drama, a colcha de retalhos, é ainda maior. Porque veja aqui, eu disse custo ou valor de mercado, dos dois o menor. Mas coloquei também aqui no nosso retângulo amarelo, valor realizável líquido ou valor justo. Todos os três termos terão o mesmo sentido. Por quê? Olha só que coisa esdrúxula. Como você escolheu um momento não muito propício para estudar contabilidade em termos de prova. Você leu o inciso 2 do artigo 183 e viu lá, custo deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado. Bacana. Daqui a pouquinho, você vai estudar o parágrafo 1º desse artigo 183, que nos ensina, nos explica o que deve ser considerado valor de mercado para um estoque. Como é que eu chego ao valor de mercado para um estoque? O que é o valor de mercado de uma matéria-prima? Tá certo? E aí o que acontece? Quando chega lá no parágrafo 1º, na hora que ele vai explicar, ele substituiu o termo valor de mercado por valor justo, como fez em vários outros pontos da lei. Então, no inciso em cima, ele não substituiu, deixou o valor de mercado, e na hora de explicar o inciso, ele substituiu, chamou de valor justo. Então, ele ensina o que é valor justo, mas na verdade lá em cima não há menção ao valor justo, mas ao valor de mercado. São sinônimos nesse caso. Para piorar a situação, existe um CPC, um pronunciamento técnico do CPC, que trata de estoques, é o CPC 16. E o CPC 16, quando fala de como avaliar estoques, diz que os estoques devem ser avaliados ao custo de aquisição ou ao seu valor realizável líquido, dos dois, o menor. Então, gente, três nomes para a mesma coisa. Vamos perceber que, na essência, o valor que eu busco é o mesmo. Ele é encontrado da mesma forma. Mas o artigo 183.2 chama de valor de mercado. O parágrafo 1º do 183 chama de valor justo. O CPC 16 chama de valor realizável líquido. Fica alerta, fica atento. Beleza? Show. Então, olha aqui, povo. A título de exemplo, suponha que a companhia Rio Antigo adquira em 31/6/2010 mercadorias para revenda no valor de R$100 mil, sendo 60 mil do produto A e 40 mil do produto B. Então, dois estoques diferentes. Ao término do exercício social, temos que fazer uma comparação entre o custo de aquisição, o que pagamos, os valores, 640, e seu valor de venda no mercado. Então, ao término do exercício, verificou que seus valores realizáveis líquidos valiam 57 mil para o produto A,
45 mil para o produto B. E aí, galera, gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$ 60. Exatamente R$ 60 você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no La Concurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Clique lá.